Sejam bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde hoje perguntamos se até 2060 o Brasil deve reservar corredores solidários no espaço aéreo urbano para eVTOLS e drones de ONGs e voluntários, priorizando saúde e resposta a desastres, mesmo com menos slots comerciais. Para quem está chegando agora, eVTOLS são aeronaves elétricas que decolam na vertical e prometem voos curtos, silenciosos e com baixa emissão. Nosso pano de fundo é um futuro de cidades densas, clima mais extremo, novas tecnologias e uma economia aérea urbana em disputa. A equipe progressista defende a criação desses corredores solidários financiados por doações, com prioridade para emergências médicas e ajuda humanitária. A equipe conservadora questiona a ideia, alertando para riscos de segurança, impactos econômicos e dependência de voluntariado e filantropia. Regras rápidas, linguagem clara e uma única pergunta guiando tudo, devemos reservar parte do céu das cidades para missões de interesse público lideradas por ONGs. Sem rodeios, cada lado terá abertura, réplica e surpresas, mas começamos pela afirmação. Equipe progressista, apresentem a sua tese. Propomos corredores solidários porque salvar vidas em minutos vale mais do que alguns minutos de atraso comercial. Ao priorizar resgates, transplantes e entrega de remédios, reduzimos mortes evitáveis e ampliamos o acesso à saúde nas periferias. A janela de ouro no infarto é curta, e um eVTOL com rota livre chega antes que uma ambulância presa no trânsito. Em enchentes e deslizamentos, drones mapeiam, levam kits e orientam equipes, e essa logística aérea precisa de faixa garantida. O financiamento por doações espalha o custo, evita tarifa extra para quem já sofre e cria um bem público de alto retorno social. A tecnologia evolui rápido, com voo elétrico mais silencioso e seguro, e manter rotas dedicadas reduz conflitos e acidentes. Economia também é produtividade humana, e cada vida salva e cada dia de trabalho preservado gera um valor para todos. Quando uma cidade cuida primeiro de quem está em risco, ela fortalece a confiança cívica e a cooperação que sustentam o crescimento. Estabelecer corredores não sufoca o mercado, mas organiza o céu para usos diferentes, como já fazemos com ciclovias e faixas de ônibus. Se concordamos que a ambulância tem prioridade na rua, por coerência a ambulância aérea deve ter prioridade no ar. Obrigado. Agora ouviremos a contestação. Equipe conservadora, apresentem a sua tese. Reservar corredores fixos para ONGs até 2060 compromete a eficiência do espaço aéreo e cria um privilégio permanente sem controle democrático robusto. Quando doadores decidem o que voa primeiro, corremos o risco de priorizar causas midiáticas e esquecer bairros silenciosos. A redução de slots comerciais encarece o transporte, desloca empregos e desestimula investimentos em rotas urbanas essenciais. Segurança vem antes do altruísmo, porque no ar um erro custa muito, e corredores exclusivos podem gerar gargalos e colisões em cruzamentos críticos. Voluntariado é nobre, mas não é política pública, e depender de doações para uma rede vital cria instabilidade e apagões operacionais. Em desastres, o que falta é coordenação do Estado e protocolos únicos, não feudos aéreos disputados por boas intenções. Se a prioridade é saúde, a solução é integrar resgates ao Sistema Nacional com metas, orçamento e auditoria, sem reservas rígidas. As cidades precisam de regras flexíveis por janela de tempo e por evento, e não de faixas eternas que viram espaço subutilizado. Criar exceções extensas abre brecha para lobby, fraude e uso político do céu, o que mina a confiança e a segurança jurídica. Podemos salvar vidas com corredores temporários acionados sob critérios claros, preservando a concorrência e a liberdade de voar quando não há emergência. Voltamos ao debate, e passo a palavra para a afirmação avançar com um ataque objetivo. Quando cada minuto decide entre vida e morte, negar prioridade aérea humanitária é como fechar a porta de uma ambulância por uma taxa de estacionamento. Agora a contestação pode se defender brevemente, com foco e clareza.
Prioridade sem critério vira privilégio, e privilégio no céu significa risco para todos os que dependem de rotas estáveis e auditáveis. Seguimos. A contestação tem direito a um ataque direto. Se o espaço aéreo vira terra de doações, o mapa da cidade passa a depender do humor de filantropos, e políticas públicas não podem ser roteirizadas por likes. Devolvo a afirmação para a defesa. Critérios públicos podem conviver com doações, porque o que salva vidas é a regra transparente de acionamento, não o nome gravado na placa do doador. Voltamos à contestação, que apresentará ataque em dupla, com liderança e suporte. A questão central é soberania regulatória, pois reservar corredores permanentes para entidades privadas reduz a capacidade do Estado de calibrar o fluxo conforme a demanda real. O histórico mostra que zonas exclusivas tendem a expandir, e quando a urgência passa, elas viram faixas vazias que apenas dificultam a malha comercial e encarecem a passagem aérea. Interrompo a sequência e concedo a bola à afirmação para um ataque em dupla. Chamamos isso de infraestrutura de prontidão, como hidrantes e sirenes, que parecem ociosos até o minuto em que salvam um bairro inteiro. Dados de resposta a desastres mostram que rotas pré-mapeadas cortam pela metade o tempo de chegada, e tempo em emergência é o verdadeiro câmbio da dignidade humana. Corto por aqui e repasso a contestação para a defesa em 2 papéis. O ponto respondido é válido, porém a prontidão não exige permanência total, basta acionamento dinâmico com balizamento digital e janelas temporais escaláveis. E se afirmam que o custo social compensa, pergunto onde ficam as contas de ruído, seguro, congestionamento vertical e a fila de certificações que já está lotada. Afirmativa, retomem com defesa em dupla, com uma resposta técnica e um apontamento de fragilidade do adversário. O ruído cai com rotores distribuídos e perfis de voo em altitude segura, e o seguro baixa quando a rota é dedicada e os cruzamentos são previsíveis, reduzindo o erro humano. A fraqueza da proposta adversária é a fé na improvisação, porque janelas dinâmicas dependem de coordenação perfeita em caos, e o caos não lê manual. Chegou a hora da avaliação parcial, chamando nossa primeira jurada. Estou levemente inclinada à afirmação, porque entregou imagética concreta de prontidão, enquanto a contestação brilhou nos alertas de governança, mas ainda soou evasiva quanto ao desenho operacional, e os 2 lados estão afiados e merecem subir o tom com exemplos verificáveis. Segundo jurado, por favor. No momento favoreço a contestação, que expôs bem a captura filantrópica e a necessidade de temporização, enquanto a afirmação precisa quantificar melhor externalidades, e ambos estão em bom caminho para um duelo mais disciplinado. Terceira voz do júri, conclua esta rodada de impressões. Vejo vantagem mínima para a afirmação, que tratou o céu como bem público com prioridades, e noto na contestação um mérito em pedir gatilhos claros, então quero ver números, mapas e condições de acionamento antes de cravar voto, e coragem para arriscar propostas híbridas. Entramos no segundo assalto esperando novos ângulos, e quem começa é a contestação com ataque pontual. Prometer corredor solidário sem plano orçamentário de longo prazo é vender passagem para um voo que não decola quando as doações arrefecem. Afirmativa, sua defesa vem agora. Fundo de estabilização com microdoações recorrentes e parceria com municípios garante lastro, e previsibilidade financeira nasce de escala, não de ceticismo. Ainda com a afirmativa, apresentem um ataque solo. Se destravamos o tráfego vertical de emergência, desbloqueamos também inovação logística para interiores, e quem mora longe vira parte do mapa, não rodapé do relatório. Passo a contestação para uma defesa objetiva. Interior integrado exige prioridade de backbone energético e telecom, e trocar ambulância terrestre por voo fotogênico não resolve a falta de médico na ponta. Afirmativa, retomem com ataque em dupla. Corretores aéreos não substituem o posto de saúde, mas levam sangue, vacinas e telemedicina quando a estrada afunda ou a ponte cai. Enquanto o asfalto seca, o céu entrega, e quando a enchente baixa, o sistema terrestre agradece por não ter colapsado. Interrompo a sequência e devolvo a contestação para ataque em dupla.
A zona exclusiva eleva a barreira de entrada para operadores pequenos, e concentração de poucos players amplia risco sistêmico e preço. Se o objetivo é salvar, por que não abrir licitação pública por janela, com leilões de prioridade auditados e métricas de desempenho, em vez de um feudo permanente? Afirmativa, defesa em dupla, com resposta e provocação construtiva. Leilões de prioridade cabem no desenho, mas sem corredores mapeados, eles viram promessas em grade vazia, e a previsibilidade física é o tabuleiro do jogo. Se tanto temem feudos, aceitem cláusulas de sunset e revisão quinquenal, porque o que é revisável não é feudo, é política pública adulta. Contestação. Fechem esta etapa com defesa em 2 papéis. Revisões ajudam, contudo a expansão regulatória é teimosa, e começamos com emergência e terminamos com logística de luxo pedindo atalho. Admito que a prontidão seduz, porém sem um teto claro de horas e um gatilho automático de desligamento, o excepcional vira rotina por inércia. Volto à afirmativa para um ataque rápido, mantendo o ritmo. Quando a rotina do desastre já chegou, o excepcional é fingir normalidade, e o teto que propomos é o de vidas salvas por hora, não o de voos por capricho. A contestação pode defender com um ponto final conciso antes do giro seguinte. Vidas salvas merecem métricas duras, e métricas duras exigem auditoria estatal plena, porque fé não substitui fiscalização. Abrimos novo bloco com foco em segurança operacional e a afirmativa ataque em liderança e suporte. A segurança cresce quando rotas são fixas, altitudes são estratificadas e cruzamentos têm semáforos digitais que todos reconhecem em segundos. Treino em simulador com cenários de granizo, rajada e perda de sinal reduz erro, e padronização de procedimento em corredor dedicado derruba o fator surpresa. Contenção feita, contestação contra-ataca em liderança e suporte. Estratificar altitudes não elimina o imponderável, e meteorologia severa muda em minutos, exigindo maleabilidade que corredores rígidos não oferecem. Além disso, cada camada reservada desloca tráfego para as bordas, e bordas congestionadas são onde a estatística gosta de morar quando algo dá errado. Afirmativa, façam a defesa em dupla com resposta e contra-pergunta. Camadas podem ser dinâmicas por janela, e o corredor não é um trilho de ferro, é um protocolo que inicia rápido porque já está desenhado para mover. Se a elasticidade é possível com regra, por que preferir o improviso que chega atrasado, e quem responde pelo minuto perdido quando o semáforo não existe? Contestação. Concluam com defesa em 2 papéis, resposta direta e apontamento de calcanhar. O improviso que criticam é na verdade operação contingente, e contingência é ciência de variáveis, não falta de plano. O calcanhar de vocês é depender da benevolência constante, pois quando o ciclo econômico esfria, a filantropia coloca casaco e some do sereno. Afirmativa. Façam um ataque solo centrado em financiamento. Modelos de doação recorrente com isenção fiscal, matching público e transparência em tempo real, reduzem a sazonalidade, e quem vê o impacto mantém a contribuição. Contestação. Respondam com uma defesa solo voltada à governança. Transparência não é painel colorido, é capacidade de o Estado vetar, auditar e substituir operador quando metas não são cumpridas, e isso pede que o corredor seja do Estado. Avanço para um ataque afirmativo em dupla, mirando inclusão territorial. Cidades médias podem conectar hospitais por rotas curtas que a estrada esburacada transforma em horas, e o ar devolve minutos roubados. A primeira dose que chega no alto do morro evita a fila na emergência do centro, e a fila que não existe é a mais barata do sistema. A contestação fecha com ataque em dupla, mirando competitividade e custo social. Ao restringir slots comerciais, aumenta-se o preço final ao consumidor, e o modal perde tração de mercado e emprego qualificado. O custo social do silêncio negligenciado nos bairros de rota desviada soma, e quem mora sob as bordas paga com ruído e sombra a generosidade aérea do outro lado. Afirmativa. Respondam em defesa dupla com técnica e provocação respeitosa. Mapeamento acústico permite curvas de ruído que fogem de escolas e hospitais,
e compensação verde pode neutralizar impactos com metas verificáveis. Se a conta é justa, topamos. E se é justa, por que não aceitar que a prioridade humanitária compre alguns decibéis com árvores e telhados melhores? Contestação. Devolvo para a defesa dupla, resposta e nova interrogação. Compensação não é licença para incomodar, e direitos de vizinhança não se compram, se protegem com limites. Se a tecnologia evolui tão rápido, por que engessar hoje um desenho que pode nascer melhor amanhã? E qual a pressa em eternizar o que deveria ser piloto? Afirmativa. Fechem este trecho com um ataque solo voltado ao aprendizado institucional. Piloto sem corredor é aula sem sala, e quem aprende no improviso esquece no próximo apagão. Então institucionalizar hoje é chegar vivo ao depois. Antes de girarmos a chave, concedo à contestação uma defesa final curtíssima neste bloco. Institucionalizar é ótimo, porém primeiro definimos porta de saída, porque toda emergência tem que saber a hora de ir embora. Avançamos com novos nomes em cena para ampliar vozes e garantir pluralidade, e a afirmação ataca em liderança e suporte. Chamamos de corredores de compaixão, porque priorizam quem não pode esperar, e uma cidade se mede pelo modo como trata seus minutos mais frágeis. O equilíbrio vem com interoperabilidade, e a mesma infra que serve à emergência pode, fora do pico, apoiar pesquisa, mapeamento ambiental e treino de defesa civil. Contestação no contragolpe, também em liderança e suporte, mantendo elegância e punho firme. O nome é bonito, mas o céu não é poesia, é arquitetura de risco. E priorizar emoção sobre cálculo gera manchete no dia e custo no ano. Se querem compaixão, tragam planilha de custo por vida salva, curva de ruído por quadra e gatilho de desligamento automático, e aí conversamos de prioridade sem romance. Afirmativa. Defesa em dupla com resposta cravada e pergunta que puxa o adversário para o campo dos números. Custo por vida salva cai quando o tempo de resposta cai, e o corredor é exatamente o mecanismo que derruba esse tempo de forma repetível. Se concordam com gatilhos, aceitam fixar um índice-alvo de minutos poupados por ocorrência como chave de liga e desliga, ou preferem continuar discutindo nuvens em prosa. Contestação, última defesa dupla deste giro com resposta e apontamento de fraqueza do desenho proposto. Índices são bem-vindos, desde que auditados por agência pública com poder de sanção, e sem isso viram vitrine. A fraqueza persiste no financiamento porque doação recorrente evapora quando a inflação aperta, e a fila das boas intenções não paga hangar. Afirmativa, um ataque solo final para encadear o tema econômico ao social antes do próximo bloco. A mesma cidade que investe em corredor humanitário reduz perdas produtivas após eventos extremos, e resiliência é a única poupança que rende quando chove. Contestação, fechem com uma defesa solo, objetiva e verificável. Resiliência também se compra com drenagem, hospital e sirene, e cada moeda tem custo de oportunidade que precisa de comparação honesta com alternativas terrestres. Entramos em reta tática, e a contestação recebe a bola para um ataque único que olhe para 2060 sem cristal mágico. Se em 2060 o tráfego for majoritariamente autônomo, a reserva de hoje talvez esteja errada amanhã. Então por que não apostar em protocolos adaptativos em vez de faixas gravadas em pedra? Afirmativa, respondam em defesa solo com horizonte longo e pés no chão. Protocolos adaptativos precisam de um esqueleto fixo para nascer, e corredor é esqueleto, não armadura, pois cresce com a cidade sem mandar na cidade. Abram com um ataque solo que amarre ética e economia antes do respiro do júri. Quando o custo é dividir o céu para multiplicar vidas, a matemática moral fecha antes da planilha contábil e a contabilidade depois agradece. Contestação, última defesa solo deste bloco curta e afiada. Moral sem mecanismo vira sermão, e o mecanismo certo é prioridade temporária sob comando público, não via expressa perpétua para quem tem boa história. A plateia sente o calor do debate e seguimos com cadência para garantir que todas as vozes contem no placar. Antes de irmos às falas finais, confirmo se há novos pontos, dados pendentes ou algo que tenha ficado por dizer.
Trago um último dado sobre tempo de resposta em resgates urbanos, porque a janela terapêutica não perdoa atrasos. Quero registrar preocupação com governança, já que criar exceções aéreas costuma criar exceções na fiscalização. Peço que não esqueçamos das periferias, onde o corredor aéreo salva quando a enchente corta a única via de terra. Ressalto que ruído e seguro não são rodapé, são centro de custo e fonte de conflito com vizinhanças inteiras. Com isso na mesa, abrimos a livre troca, mantendo a alternância e a temperatura sob controle. Se uma vida custa menos quando chegamos antes, o corredor é economia prática, não luxo futurista. Se for economia prática, apresentem custo total por quarteirão impactado, porque não existe almoço grátis no céu. Custo por quarteirão cai quando evitamos megafilas hospitalares, e fila evitada é dinheiro que volta para a cidade. Fila evitada também se compra com drenagem e clínica aberta, então por que o ar deve furar a fila do orçamento público? Porque a água sobe antes do orçamento descer, e o único caminho seco nesses dias é do telhado para o heliponto. Nos dias secos, a faixa exclusiva vira pista vazia, e pista vazia é gargalo invisível que empurra todo o resto para as bordas. Corredor não é muralha, é protocolo com janelas por demanda e gatilhos que abrem e fecham como semáforos. Semáforo sem guarda vira enfeite e precisamos do Estado apitando com autoridade, não da boa vontade de doadores. Doação não substitui Estado, porém acelera o arranque e freios públicos mantêm a direção na pista certa. Acelerador privado com freio público costuma derrapar quando a política muda, e estabilidade não é modinha de verão. Estabilidade nasce de regra revisável, e revisão quinquenal com Sunset evita que um piloto vire dinastia aérea. Sunset no papel é lua cheia na prática, porque pressão de indústria pede prorrogação no apagar das luzes. Prorrogação só acontece quando não há métrica, e propomos ativação por vidas salvas por hora e desligamento automático por ociosidade. Métrica sem auditoria é promessa de outdoor, e quem audita precisa poder parar tudo ao primeiro desvio. Poder de parada é cláusula base, e ninguém aqui propõe corredor acima da lei. Mas propõe corredor acima do ruído de quem mora embaixo, e direito de vizinhança não se compra com adjetivos. Direito de vizinhança se protege com curvas de ruído e compensação verde auditada, e o silêncio também pode ser política pública. Compensação não compra sono, e uma criança acordada às 5 não negocia com algoritmo acústico. Criança também acorda com sirene de enchente, e preferimos que acorde para ser salva do que para perder a casa. Preferimos que nem acorde por desastre, e isso se faz com prevenção em solo e coordenação intersetorial. Prevenção e resposta não são rivais, são dupla boa, e o corredor é a ambulância aérea dessa parceria. Parceria boa não pede pedágio perpétuo, e o céu não deve virar condomínio filantrópico. Condomínio não, rota pública priorizada para quem não pode esperar, com porta aberta para ciência e defesa civil fora do pico. Quem define o pico e quem decide quando o público vira privado, porque a tentação de vender prioridade é antiga e rentável. Pico define o desastre e decisão define o protocolo, e o resto é auditoria com dente para morder desvio. Quando morde, morde tarde, e a confiança da vizinhança já foi para o chão junto com a sombra na janela. Confiança nasce quando a primeira cesta básica chega de cima antes do primeiro boato chegar no grupo, e isso o corredor garante. Agradeço a energia e peço agora foco para as falas finais da afirmação. Consolidamos fatos simples. O tempo de resposta salva vidas, rotas dedicadas reduzem erro, métricas e auditoria ativam e desativam o corredor, e revisão periódica impede captura. Peço aos jurados que enxerguem o corredor como infraestrutura de compaixão com régua de desempenho, onde cada minuto poupado é uma assinatura embaixo do futuro que queremos. Contestação. A casa é sua para a última palavra antes do veredito. Organizamos os fatos em 3 pilares. Governança precisa vir antes da emoção. Custo social inclui ruído e oportunidade, e prioridade deve ser temporária e acionada pelo Estado. Convido os jurados a defenderem a prudência ativa, com protocolos adaptativos, licitação por janelas e céu público sob comando público, porque boa intenção não substitui desenho institucional.
Chamamos o júri para avaliações e votos mantendo o respeito e a objetividade. Parabenizo os dois lados pela imaginação disciplinada, e voto na afirmação porque apresentou um desenho testável com gatilhos e revisão, além de traduzir ética em operação quantificável. Ambas as equipes foram contundentes e responsáveis, porém voto na contestação por entender que a primazia do Estado e a temporização flexível protegem melhor o interesse público no longo prazo. Admirei a coragem criativa e a sobriedade cética, e dou meu voto à afirmação por oferecer métricas, sunset e integração com auditoria, formando um caminho de meio crível e escalável. Com 2 votos a 1, declaramos vencedora a equipe progressista e celebramos a entrega de alto nível de todos. Agradecemos o veredito e reforçamos que o céu pode ser mais seguro e mais humano quando a prioridade é vida e o método é claro. Recebemos com humildade e compromisso, e seguimos abertos a ajustar curvas, metas e prazos para caber a cidade inteira dentro do mesmo céu. Cumprimentamos os vencedores e lembramos que prudência também salva, porque um bom freio já evitou muito acidente que não saiu no jornal. Saímos com a certeza de que controle público, vizinhança respeitada e revisão constante são as bússolas que mantêm o projeto honesto e o debate vivo. Encerramos agradecendo às equipes e aos jurados pela generosidade intelectual, e ao público pela companhia atento e participativa até o fim. Se gostou do Batalhas Mentais, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o ponto que mais mexeu com você. Use o QR no canto do vídeo, ou o link na descrição para apoiar o canal com uma doação que nos ajuda a produzir debates cada vez melhores. Na descrição você também encontra links para outras séries totalmente diferentes, prontas para te surpreender de outro jeito. Obrigado por nos ouvir, cuide-se bem, e esperamos você no próximo episódio para mais ideias afiadas e conversas que fazem pensar.